A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da CGADB. Aproveito esse momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, que alegria ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho no meu coração é que essa manhã será uma manhã de muita edificação espiritual da parte de Deus para as nossas vidas. E nós temos a alegria de receber nessa oportunidade o pastor Eliseu Vicente, que é pastor setorial de Vila Formosa, setor 114. Pastor Eliseu, que alegria te receber. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Obrigado, evangelista André. É um prazer para mim, é uma satisfação poder estar aqui e me sinto muito honrado em receber o convite. Quero externar a minha gratidão ao nosso muito digno pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, nosso presidente da CGADB, como também externar e expressar minha gratidão à nossa mesa diretora. Amém, pastor. Mais uma vez, uma alegria te receber. O senhor tem uma agenda requisitada, são muitos compromissos, mas fica a nossa gratidão por o pastor ter reservado esse espaço para estar conosco, compartilhando um pouco da sua história, da sua trajetória. E eu já quero adiantar, pastor Eliseu, que a primeira vez que eu vi o pastor, eu fiquei até um pouco receoso. O pastor tem uma cara de sério, uma cara de bravo. Até comentei com alguns amigos. Falei, olha, esse pastor que assumiu agora o setor 114 em Vila Formosa, ele parece ser muito bravo. E aconteceu de um dia eu ir ministrar, logo que o pastor assumiu o setor de Vila Formosa em uma das congregações. Qual era o nome mesmo? Congregação de Trumaim. Trumaim, exatamente. Fui lá a convite do David, né? Pastor David, que era o dirigente da congregação na época. E, de repente, o senhor aparece. Chegou no culto, eu falei, bom, hoje eu não prego, é fato, mas amém, eu vim aqui para adorar e o senhor foi muito gentil, muito receptivo, me permitiu ali pregar a palavra de Deus e foi desconstruído naquele momento aquela imagem que eu tinha do pastor. É normal, pastor, às vezes as pessoas de primeiro impacto, no primeiro momento, ter essa impressão do senhor? É normal. E algumas pessoas, com o passar do tempo, o evangelista André chega até a dizer, mas eu pensei que o senhor era arrogante, prepotente. Mas por quê? Porque eu sempre andei com decanos, sempre pastores. Então isso me tornou uma pessoa muito, muito séria. E não só por isso, mas também por ser uma pessoa muito tímida. Eu sou muito fechado, muito fechado. Mas com o passar do tempo as pessoas vão percebendo que aquilo ali é só uma aparência. E é interessante, pastor, porque quem vê o senhor dirigindo um culto, quem vê o senhor pregando nos congressos, a última coisa que pensa é que o senhor é tímido, porque o senhor tem uma boa oratória, uma boa dicção, é muito claro, muito objetivo nas palavras e não parece que o senhor é tímido, né? Uma informação aí que para os nossos ouvintes, os irmãos que estão nos assistindo, uma informação nova para eles, porque parece que o senhor é bem desinibido. Sim, mas é só uma aparência mesmo, sou muito tímido. Venho me soltando depois que iniciei como pastor setorial. Aí que venho me soltando um pouco mais, mas muito, muito tímido. E, inclusive, pastor, eu fiquei sabendo, né, que a irmã Ivonete, né, conhecida como a irmã Nete,
às vezes ela fica ali por trás, arruma essa cara, melhora aí, coloca um sorriso. Olha aí. Os irmãos acham que você é muito bravo, muito nervoso, brinca um pouco mais. Mas amor, púlpito não é lugar disso, púlpito é lugar de seriedade. Então levo as coisas de Deus muito a sério também. Então isso às vezes interfere um pouco, mas eu tenho me soltado, brincado um pouco também. Pastor, tem ajudado. E nas congregações que o pastor passou, daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais, né, com mais detalhes, né, as suas experiências como dirigente de congregação e hoje, atualmente, como pastor setorial. E isso te trouxe algum desconforto, às vezes, na igreja, dos irmãos ficarem um pouco receosos de se aproximar do pastor, ou não, o pastor nunca teve problema? Não, nunca tive problema, até porque, assim, eu sou muito apegado aos decanos, às matriarcas, aos irmãos da terceira idade. Então brinco muito com eles, demais. Talvez a resistência seja um pouco mais com os jovens, no sentido de uma proximidade maior. Entendi. Por conta do intenso trabalho que eu faço com eles, de visita, em hospital, nos lares, então isso facilita muito meu acesso a eles. Mas o senhor é muito requisitado nos congressos de jovens, né? Pelo que eu já pude perceber nas redes sociais. Inclusive, o senhor ministrou em nosso congresso lá no setor 24, Parque Santa Madalena, na sexta-feira. Foi uma bênção. E apesar, né, de aparentar toda essa seriedade, às vezes ser um pastor bravo, às vezes um pastor até muito sério ao extremo, mas os jovens têm convidado o senhor, eu vejo que a sua agenda tem sido requisitada aí pela Almadeb e pelo CREIO. Tenho atendido bastante eles. Esse ano, graças a Deus, foi um ano muito abençoado nesse sentido. Parece que próximo sábado vou estar na Almadeb lá do Alphaville, falando para eles. Olha aí, ó. Então a juventude mesmo vem... Ainda assim convida. Eu penso que a partir desse podcast, as portas vão se abrir. Com e vão ver que não é bem assim as coisas. Olha aí, então já vamos deixar a Agendas 2026 aberta. Que bênção. Pastor Eliseu, fale um pouco da sua história, pois nós o conhecemos recentemente, né? Eu digo por mim e também por muitos irmãos do nosso ministério. O pastor está há 3 anos e alguns meses dirigindo o setor de Vila Formosa, e a partir desse momento o pastor se tornou mais uma pessoa mais pública, mais conhecida em nosso ministério, e nós queremos saber um pouco da sua história. Conte um pouco da sua infância. O pastor vem de um lar cristão? Eu venho de um lar cristão. Meu pai, até esse ano, né, até a última consagração, diácono da igreja, minha mãe dirigente do círculo de oração. Eu nasci na igreja, graças a Deus, passei a minha adolescência, a minha juventude na igreja. Na própria congregação de Vila Augusta, fui líder de adolescentes, líder de jovens, fui líder de missões. E em um congresso de jovem, encontrei a minha Nete. Olha aí. Olhei e falei, é aquela varoa ali que eu vou casar. Olha aí. E aí chamei ela, falei, eu quero casar com você. Ela ficou olhando assim, mas como assim casar? Não quer namorar, noivar? Não, eu quero casar. Já foi direto mesmo, direto. Já pediu em casamento. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo. O pastor tinha quantos anos na época? Eu tinha 20 anos. E já com essa maturidade. Com essa maturidade. O senhor entende que pelo fato do pastor ter preferido amizades de pessoas mais velhas, anciãos, isso contribuiu para esse amadurecimento? Sim, amadureci precocemente. Porque, pastor... Porque sempre vivi, não te cortando, sempre vivi em salas pastorais. Com pastores amigos, presidentes. Então sempre tive esse bom relacionamento. Isso me fez amadurecer muito rápido, desde novo. Eu estava até comentando com a minha esposa esses dias, pastor, que hoje a gente não podemos generalizar, mas muitos jovens até nessa faixa etária, de 20, às vezes 25 anos, 28 anos, e ainda não decidiu o que quer para a vida. Né? Às vezes você vê a pessoa ali acomodada com a mão no bolso e o tempo está passando. E o pastor traz aí uma história de que com 20 anos já estava decidido. Não vou nem pedir em namoro, já vai ser logo em casamento. Eu quero levar pro altar. E aí
no mês de fevereiro, meu sogro e minha sogra moram em Vinhedo, na cidade de Vinhedo, no interior. Fui lá falar com meu sogro, com a minha sogra. Meu sogro olhou para mim, mas é um menino ainda. Falei, mas até o final do ano eu caso com a sua filha. Porque o homem não se contabiliza pela idade. Olha aí, mas ó. pela palavra que tem. Rapaz, essa eu vou anotar, hein? Meu sogro era católico, minha sogra católica, meu cunhado católico, todos eles católicos. E aí, não eram evangélicos? Não eram evangélicos. Só a irmã Nete Só a irmã Nete, cristã. Casa da minha sogra cheia de imagem, de escultura, muito devota. Casei. No dia do meu casamento, só meu sogro, minha sogra e minhas duas cunhadas vieram. Meu cunhado não veio, porque não gostava de mim porque eu era evangélico. E aí Deus fez a obra. Ganhei minha sogra, ganhei minhas duas cunhadas, meus dois cunhados para Jesus. Quando foi um dia, meu cunhado me liga. Paz do Senhor. Amém. Quem tá falando? Ah, Luiz Carlos. Maravilha, Luiz Carlos. Bom, você agora aceitou Jesus? Aceitei. Mas o mais difícil foi o meu sogro. Meu sogro trabalhava na feira como feirante. Sim. E naquela época ele estava vendendo, como todo mundo, DVD pirata. Foi pego naquela época. Aí foi pra delegacia e tal. Aí ele falou, se Deus me livrar dessa situação, eu vou para a igreja. E naquele dia, acabei convidando ele para o culto. O pregador chegou atrasado, pela primeira vez que veio na igreja. Chamou ele na frente e disse, você fez um voto com Deus. Se Deus te livrasse de uma situação, você ia se entregar a Ele. E naquele dia ele passou a aceitar a Jesus e está firme na presença do Senhor Jesus até hoje. Que experiência. Então assim, toda a família da minha esposa hoje serve ao Senhor. Eu sou o pastor deles, como uma referência para todos eles. Experiência impactante, hein, pastor? Chegou aí no meio de uma família que só a noiva era cristã e hoje, graças a Deus, toda a família alcançada, né, pelo amor de Deus. Pastor, agora me diga, quando o senhor casou com a irmã Nete, o pastor já sentia um despertar do chamado de Deus na sua vida ou o senhor nem imaginava que um dia seria pastor? Ah, eu já sentia, que eu já pregava, né? Deus já testemunhava isso dentro de você? É como eu te disse, em Vila Augusta, já era líder de adolescentes, depois de jovens, depois de missões. Quem me pastoreou e me mentoreou no início foi o saudoso pastor José Carlos Chimirri. Não sei se você conheceu, foi secretário adjunto aqui. Sim. Um homem de muito respeito, uma grande envergadura no ministério. E ele me discipulou muito bem. Então eu tinha o desejo de ser e sentia essa chamada muito forte. E no ano 2000, eu acabei me casando com a Nete, dia 24 de novembro de 2000, em Vila Augusta. O pastor faz menção à Vila Augusta e no seu nascimento o senhor foi apresentado lá naquela congregação? Não foi. Mas a sua infância foi lá? Foi lá. Lá o senhor passou a sua infância, adolescência, sim, juventude? Adolescência e juventude. E casou também lá? Casei lá. E quando o pastor e a irmã Nete se casaram, ela já sabia que estava casando com um obreiro, com alguém que Deus já tinha separado para um propósito específico? Sabia. E ela já estava disposta a aceitar essa chamada? Sim. E após o casamento, vocês então começaram a dirigir algum trabalho ou continuaram lá no Vila Augusta? Não. Assim que eu casei, eu saí de Vila Augusta. Por que eu saí de Vila Augusta? Porque eu fui morar no Micail, próximo da Praça 8. Aí passei um período por lá. Aí no ano de 2007 foi quando Deus me fez uma chamada muito forte. Eu trabalhava na Servicator e eu ouvi a voz de Deus. Vai lá e pede a conta. Mas como assim pede a conta? Pede a conta. Cuida do meu povo que eu vou cuidar de você e da sua casa. Aquilo foi muito forte. Muito forte. A voz foi muito forte. Eu sinto a mesma voz ainda. Fui lá,
falei com a chefia. Ele falou, mas, senhor Eliseu, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Certeza do que o senhor está fazendo? Se você entrou com R$1 na carteira, o senhor vai sair com R$1. O senhor está abrindo mão de tudo, todos esses anos de empresa. Eu tenho certeza. Eu sei a voz que está me chamando. E a partir dali, iniciou. O pastor Wellington me chamou para dirigir a primeira congregação. Foi a congregação dos Cardosos. Essa congregação marcou muito meu ministério, porque era muito pequenininha. Tinha uns 8 a 10 crentes na época. Era uma rua de terra. A igreja ficava lá em cima. Mato de um lado, mato do outro. Eu estava no auge da itinerância nessa época, pregando para muita gente. Alguns vídeos antigos meus, na internet, você vai ver 8, 9 mil jovens. E desse tempo, eu tinha o desejo de ser um pregador, não de pastorear a igreja. Sim. E neste evento, que era realizado no carnaval, manhã, tarde e noite, os 4 dias, eu estava sentado no altar e aquela voz falou comigo: o que você está fazendo aqui com as minhas ovelhas lá do outro lado? A partir dali o coração foi fechando para sair para pregar. E aí pastoreei essa congregação e foi a menina dos meus olhos. Marcou muito o meu ministério, porque lá muitas famílias se converteram. Fora as obras sociais que nós fizemos lá, foi muito forte. Fiquei lá 1 ano e 8 meses, nessa primeira. Aí o pastor me conduziu para uma segunda. Mas, pastor Eliseu, permita fazer uma pausa. Sim. Enquanto daqui a pouco o senhor vai falar da segunda igreja. Correto. Mas essa primeira aí já gerou um impacto aqui dentro de mim. E acredito que também a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Porque o pastor estava trabalhando em uma empresa de grande porte, né? Tinha ali uma certa estabilidade, porque o pão de cada dia estava sendo suprido. Como que é ouvir essa voz? Porque é interessante, pastor, que se a gente for analisar na Bíblia, também a história de tantos outros grandes homens que Deus levantou, Deus sempre o chamou, né? Para abrir mão, sair do meio da parentela, para viver literalmente pela fé, comer na palma da mão de Deus. E como foi para o senhor ouvir essa voz, atender o pedido, a ordem que estava vindo do céu, chegar em casa agora e dar notícia para a irmã Nete, sair do emprego e agora nós vamos viver pela fé? Então, essa foi a minha preocupação, mas não a dela. Não a dela. Ela falou: se Deus falou com você, eu acredito. Eu tô junto. Abraçou junto com o senhor o propósito e vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Que lindo. Ela veio junto dentro da visão, dentro do propósito. E até então, só ela trabalhava. Sim. Só ela trabalhava. E o pastor se dedicando integralmente ao ministério. Ao ministério. E como foi agora a experiência com a segunda igreja? A segunda igreja foi no crepúsculo. Uma congregação em um ambiente muito hostil, em uma comunidade. Onda de Guarulhos, uma das mais difíceis, porque ela era rodeada de 3 comunidades, né? O senhor tinha quantos anos nessa segunda? O senhor se lembra? Eu acho que 29. Novo? 29 anos. E já um grande desafio. Então essa ficava... O Crepúsculo é uma comunidade. E aí, Vale dos Machados, Morro do Amor e Inferninho. Eram as 3 comunidades que cercavam ela. Então as viaturas chegavam na segunda-feira dizendo: ó, quinta-feira tem batida. Então as ruas estreitas, só passava um carro. Foi muito difícil. Mas Deus lá fez muita obra. Muitas obras lá de salvação. Fiquei lá 2 anos, 7 meses e 19 dias. Então saía para evangelizar nos domingos. Como é uma comunidade, você tinha que ter acesso. Primeira vez, cabelo bem curto, Ray-Ban, imagina o impacto. Imagina. Então você é um militar, alguma coisa assim? Falei: não, sou o pastor. De acabar o culto, tem caldo para todo mundo lá na igreja. Olha aí, ó. Então o chefe já dizia: ó, não mexe com o pastor,
Ele aqui tem acesso a tudo para fazer culto nas casas. Onde Deus envia ele, a esposa e os irmãos, está liberado. Então, vivemos um tempo de uma grande colheita lá, muita salvação. Ali meu ministério foi muito provado e testado, porque foi desafios sobre desafios lá, de conviver em uma comunidade. Foi o primeiro grande desafio do meu ministério. E pastor, o ministério ele é composto por grandes desafios, né? Sim. Dificuldades, também nós somos coroados com grandes conquistas, grandes realizações. Você vê, eu acredito que a maior alegria de um pastor é ver Deus salvando, Deus abençoando o povo, a igreja crescendo, o trabalho prosperando e a igreja sendo respeitada, né, em toda a comunidade, mas existem as lutas. Em algum momento, pastor, diante dos desafios, o senhor chegou a sentir um desejo de parar, de retroceder, algo que talvez não estava previsto, aconteceu e o senhor falou, acho que eu não vou conseguir avançar? Algumas vezes. É natural isso acontecer na vida de um obreiro? É natural. Talvez algum jovem obreiro... Eu falava pra Nete, não dá mais, vou parar, vou voltar a trabalhar. Eu acho que eu me enganei e não é isso. Vou atualizar meu currículo. E ela falava pra mim, não, você não vai parar. Vai continuar. Você tem um chamado. E agora, hoje, na posição que Deus me colocou, na condição que Deus me colocou, eu encontrei alguns pastores itinerantes e eles olham para mim e dizem assim, você para nós é uma referência, porque você era um improvável. Deus te colocou na posição. Deus te fez chegar onde nós sempre desejamos chegar e não conseguimos chegar. Talvez a gente consiga chegar. Para Deus nada é impossível, mas você já está. Aí é o que eu disse para eles. Eu não cheguei porque cheguei. Cheguei porque Deus me colocou e porque eu fui obediente a uma voz. O pastor falou para mim, preciso que você pare de fazer o que está fazendo para pastorear a igreja. Eu não tinha noção do que Deus já tinha colocado no coração dele. Mas eu entendo que desde o início Deus já tinha falado com o pastor. Onde eu ia chegar? Porque investiu demais em mim. Demais. O pastor Wellington investiu demais em mim. Tanto que essas congregações foram preparações assim na raça. Na raça. Você imagina um jovem chegando em igrejas extremamente difíceis, pela posição em que ela está. A primeira veio de uma rebelião, imagina. A segunda, numa situação difícil. E o bom era isso. Chegava, enchia a igreja, reformava, saía. Enchia, reformava, Quando saía. eu pensava, agora eu vou desfrutar, vai para outro desafio. Essa é a pergunta. Até um irmão falou assim, poxa pastor, você vem, organiza, deixa bonita a igreja, quando fica bonito o pastor te tira. Você nem desfruta. Eu disse, não, vocês não entenderam. Eu desfruto desde o primeiro dia que eu cheguei. Desde o primeiro dia que eu chego, em uma igreja eu estou desfrutando. É um novo tempo, é um novo desafio. E esse desfrutar é entender que em tudo que a gente vai colocando a mão, a nossa mão, a mão de Deus já está. A mão de Deus já vai operando. Aí quando o crepúsculo ficou bonito, floresceu, o pastor me enviou para Ponte Grande. Ponte Grande é uma congregação muito boa, tinha uma orquestra brilhante, quase 40 componentes, eu sempre pregava lá. Quando eu cheguei lá, tomei um choque, porque não tinha quase ninguém na igreja. O pastor que ficou por muitos anos lá, e iniciou a igreja, ele acabou saindo, um outro pastor entrou, acho que o pastor não se adaptou na direção, muita gente acabou saindo, o pastor abriu um local e ficou fazendo culto lá. Quando eu cheguei, falei, cadê os irmãos daqui? Ah, tá com o pastor tal, tá fazendo culto lá. Então os irmãos vinham no culto de ensino e nos outros dias não vinham. Aí eu falei, irmãos, a gente precisa fazer assim.
ou vocês ficam lá, ou vocês ficam aqui. Não dá para ficar em 2 lugares, Sim. porque não avança lá e não avança aqui. Mas lá não era a igreja, era apenas culto que ele estava fazendo para não deixar o pessoal se dispersar e se perder. Sim. Enfim, o pessoal voltou, a igreja cresceu, floresceu. Aí quando aconteceu tudo isso, aí o pastor fez, eu acho, o que ele havia desejado desde o início. Então, eu me casei em Vila Augusta, ali, aquela ponta da mesa. O pastor me colocou para dirigir lá, ó. Cardoso, Crepúsculo, Ponte Grande. Aí eu voltei para Vila Augusta. Agora como pastor de Vila Augusta. A congregação que o senhor tem uma linda história. Líder de a sua jovens, infância. líder de adolescentes, líder de missões, e me casei. Lá o pastor me colocou para pastorear ela agora. Agora imagina o desafio. Você que correu na igreja. Voltar para ser servo de todos agora. O pastor da igreja. O servo de todos. E já tinha passado pela sua cabeça algum dia, talvez, dirigir a congregação do Vila Augusta? Não, ou foi nunca, uma surpresa que o nunca. pastor nunca pensou? Nunca. Inclusive, pastor, nessa congregação o senhor foi batizado com o Espírito Santo. Não foi nessa. Não foi no Vila Augusta? Não foi. Foi em outra igreja. Mas Eu foi tinha- na sua infância? Foi na minha infância. 7 anos de idade, em uma vigília, eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele dia marcou a vigília, por quê? Porque como uma criança, me pegaram pelo colo, colocaram meus pés em cima do púlpito, chorando com as mãos Meu estendidas. Deus. Deus derramou poder, muita gente foi batizada com o Espírito Santo, marcou a vigília. Marcou a vigília. Eu imagino. Então, assim, foi marcante para minha alma aquele dia. Momento Aí impactante. voltei para Vila Augusta, Sim. fiquei em Vila Augusta 3 anos, 2 meses, 14 dias. Porque nesse período o pastor Wellington me chamou, falou, vê o dia aí da sua agenda, eu quero que você veja uma quarta-feira, em específico essa aqui nós vamos fazer algum período de escatologia, quero que você veja essa data. Aí fiquei tranquilo na data, anotei a data, ó presidente, a data que o senhor falar tá feita, essa daqui. Então anotei a data, aí quando passou um tempo, eu ia pregar daqui 2 semanas, uma semana antes, o pastor Ivan, ele me liga, tá tomando banho, quando vi a ligação, o pastor Ivan ligou, meu Deus, será que o pastor antecipou a data? Aí liguei pro pastor Ivan, aí o pastor Ivan falou, o presidente quer falar com você. Falei, pastor José Wellington Bezerra da Costa ou pastor Wellington Júnior? Aí ele falou, presidente. Entendi. Mas comigo, ele me conhece? Aí vim aqui, foi quando eu recebi o convite para pastorear o setor de Vila Formosa. E o senhor já esperava, já que Não haveria tinha nem uma noção. oportunidade dessa? Não passou nem pela cabeça? Não. Embora Vila Augusta, ela sempre foi uma igreja referência, né? Sim. A maioria dos pastores de Guarulhos se tornaram pastores setoriais, passaram por Vila Augusta. Caso do pastor Rogério Torres, pastor Aparecido, Sim. saudoso pastor José Carlos Chimirri, Sim. Paulo Bongratz, pastor Paulo Bongratz. E aí, quando veio o convite, o senhor vinha aqui conversar com o presidente, foi numa terça-feira? Eu não lembro. Não lembro, o dia, porque o não pastor, lembro. ele costuma dar um atendimento de terça-feira. Mas eu acho que deve ter sido uma terça-feira. Aí quando eu cheguei, o pastor Ivan falou, tem a sala da oração, vai lá. Eu falei, onde que fica a sala da oração? Eu nunca tinha vindo na sala da oração. Aí fui lá na sala da oração, que é a sala dos jovens, ainda na Conselheiro Cotegipe. Aí eram umas 9h30. Aí ele fica orando lá que o presidente daqui a pouco chega. Aí deu 10, deu 11, deu meio-dia, deu 1h. Aí, cadê? Aí o pastor chegou, cumprimentou todo mundo, brincou um pouco, deu uma palavra. Aí falou, vai ter troca. Aí começou a fazer as transições.
Aí falou, pastor Eliseu Vicente, Vila Formosa, setor 114. Então não foi nem no gabinete. Não. Foi ali mesmo. Foi ali. Diante dos demais pastores, na oração. E eu não sabia. A queima-roupa. A queima-roupa. Eu não sabia. Porque eu desliguei o meu telefone. Deixei o telefone desligado. Se eu tivesse deixado o telefone ligado, eu saberia, porque alguém já sabia. Que eu ia assumir setor. Já tinham enviado uma mensagem. Mas então o pastor soube mesmo pela boca, literalmente pela boca do presidente. Do presidente. E o coração aguentou? Porque eu imagino que foi uma surpresa em tanto. Foi, ele falou, ó, você aceita o desafio? Como é que a gente vai dizer não? Capacidade a gente não vê. Mas está debaixo da bênção do pastor. E ele já especificou o setor ou... Já especificou. Seria... Setor 114, Vila Formosa, pastor Eliseu Vicente. O senhor já conhecia esse setor? Não. Nunca tinha ido lá pregar? Até porque, assim, minhas agendas eram fora do estado. Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Meu forte sempre foi para esses estados. Então, pouco eu conhecia setores e campos de trabalho nosso aqui no estado de São Paulo. Estou começando a conhecer agora. Agora que Deus está abrindo a porta para que eu entre nesses lugares. E do dia dessa reunião ao dia em que o pastor foi apresentado lá no setor 114, levou quanto tempo? Uns 10 dias. Uns 10 não. Uns 20 dias. Uns 20 dias. Então deu tempo de se despedir da congregação? Deu tempo. Deu tempo porque eu... antes de assumir o setor, teve a convenção em Cuiabá. Sim. Eu fui convidado para pregar na convenção em Cuiabá para as irmãs. E aí eu fui ministrar na convenção. Aí depois da convenção que eu assumi o setor. Mas, com certeza, a curiosidade e a ansiedade bateu. Então, recebi o convite pela manhã. Quando foi 3 horas da manhã, eu estava na porta da igreja. Meu Deus. Essa daqui é a igreja. Muito bem. E como foi transmitir essa notícia para irmã Nete? Porque até então as experiências de vocês eram em congregações. Agora, uma responsabilidade maior, um povo maior, um setor de trabalho para vocês estarem liderando. Ela já estava preparada para receber essa notícia ou foi uma surpresa? Foi surpresa para ela e surpresa para mim. Nós não estávamos preparados para essa notícia. Tanto que não tinha nem noção do que era um setor, como se geria um setor. Não tinha noção de nada. Entrei assim com a graça de Deus. Olha aí, ó. E a ajuda de Deus. Não tive um padrinho para orientar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. É aprendendo com o próprio Deus. O Espírito de Deus me ajudando. Pois é, pastor, o papo tá muito agradável. Pedindo as orientações dos pastores também. A conversa tá muito agradável, muito espiritual, é muito edificante ouvir o pastor. E você que está chegando agora, nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, ou acabou de sintonizar a sua rádio na ADFM 88.7, nós estamos desfrutando de um bate-papo muito espiritual, muito fervoroso com o pastor Eliseu Vicente. Na oportunidade, ele está contando um pouco da sua trajetória, as suas experiências como dirigente de congregação e agora como pastor setorial, pastor de Vila Formosa, setor 114. Continua conectado conosco. Se você puder compartilhar este programa com algum amigo, faça isso, porque eu tenho certeza que todos serão edificados por Deus através das experiências do nosso convidado. Pastor Eliseu Vicente, nós percebemos também que o pastor é um pastor muito zeloso. Isso, alguns amigos lá de Vila Formosa e tantas outras pessoas testemunham do pastor, da sua gestão, do cuidado que o pastor tem pela obra de Deus, pelo seu zelo no setor ali 114. O pastor é um pastor presente, mas nós observamos também, pelas redes sociais eu sigo o pastor está sempre pregando aí pelo Brasil, aqui pelo estado de São Paulo. Pastor, como conciliar, né? A igreja, as agendas, a família e a vida pessoal? Como administrar o tempo?
Simples. Orando bastante, colocando em prática Provérbios 4:7. A principal coisa é a sabedoria. Pedindo sabedoria a Deus em ato contínuo para conseguir conciliar família, ministério e igreja. Agora, pastor, o senhor iniciou pregando como Sim. itinerante, depois passou a viver a experiência de pastorear. Hoje, se tivesse que fazer uma escolha, né, entre seguir o caminho da itinerância ou de pastorear a igreja, qual o senhor escolheria? Pastorear, Tá no sangue. cuidar de pessoas. Isso é o que... Eu descobri o meu propósito. Olha aí. Ó. Cuidar de pessoas. Por exemplo, tenho uma irmã, eu cuidei do filho dela em Vila Augusta, ele faleceu de câncer. Ela hoje tem uma doença, por nome Ela, uma doença degenerativa. Segunda a sexta eu vou visitar ela. Eu me realizo realizando. Eu me realizo realizando. À medida que eu vou visitar essas pessoas em situações difíceis, Deus me renova, Deus me restaura, Deus me dá força para continuar o meu ministério. Isso para o senhor traz mais realização, satisfação e prazer do que estar diante de um público, de 7.000 pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. É bonito. Eu decidi desde a primeira congregação, aquele desejo que eu tinha, já não tenho mais. Então, pastor, você prefere pregar numa convenção hoje ou pastorear a igreja? Deixa eu pastorear na igreja. Para mim vai ser melhor. Hoje o senhor não se vê mais sem um rebanho para cuidar, não. para orientar. Não. Então, quando eu passo um domingo longe da igreja, é uma tortura. Fica É uma tortura. faltando algo. O que eu tô fazendo aqui com o meu povo lá? Olha aí, ó. Como é que tá sendo lá? Que bênção. E pastor Eliseu, o senhor também é escritor. Sim. Como que surgiu aí, né? O senhor sempre gostou de escrever? Isso já é algo que o senhor trabalha desde da sua adolescência ou foi algo de repente? Então, assim, todos os meus sermões eu gosto de escrever. Escrevo os meus sermões, os esboços, e a partir de uma fala da irmã Lídia. A Lídia falou, pastor Eliseu, você é tão inteligente, por que você não escreve? Uma outra renda que você vai ter para manter, para cuidar da sua família. Pensei, meu Deus, será que vai dar certo isso daí? Eu tenho essa capacidade mesmo de escrever? E aí iniciei escrevendo esse primeiro livro. Mas até então, antes do pastor falar aqui do seu primeiro livro, o senhor nunca tinha pensado em escrever, em ser um escritor? Não tinha publicar pensado. Um livro? De forma alguma. Aí veio esse, que é Viva Acima da Mediocridade. Esse daqui foi o que eu preguei lá em Cuiabá. As 5 mulheres que mudaram a lei de Moisés. Forte, Um hein? texto específico para a mulher, onde havia uma lei que a mulher não podia ter direito, nem a herança do pai, nem a herança da tribo, mas elas seguiram o princípio, e quem honra o princípio é honrado pelo princípio. Quem quebra os princípios, se quebra pelos princípios. Elas honraram e Deus mudou o decreto. Desse daqui, veio esse aqui, o grito de uma mulher sábia. Olha Quando aí, Davi está retornando ao trono, Seba se levanta após a primeira rebelião causada por Absalão, e ele diz, nem Davi, nem os filhos de Jessé têm direito ao trono de Israel. Os homens de Israel partem com Seba para a cidade de Abel, e então Davi chama Joabe e diz, vai atrás de Seba e mata, porque o mal que ele está me causando é pior do que o mal que o meu filho me causou. O exército coloca trincheiras junto aos muros para derribar. Aí o texto diz que uma das mulheres sábias dá um grito. A pergunta, evangelista André, é este. Que tipo de grito é este? Capaz de neutralizar a força de um exército em fúria. Meu Deus, Que tipo forte. de grito é esse capaz de desarmar um exército embravecido? Então aqui eu falo sobre princípios, Sim. sabedoria. E a partir desse eu fiquei 8 meses na igreja falando sobre esse aqui. Legado mais do que uma herança, que é baseado
em Ezequiel 14:14, ainda que estivessem nela Noé, Daniel e Jó. A pergunta é, por que Deus uniu esses 3 homens em uma lista? A segunda pergunta é, por que nenhum outro homem podia entrar nessa lista? Enoque andou 300 anos com Deus, não podia entrar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não podia entrar. Moisés falava face a face com Deus, não podia entrar. Abraão era amigo de Deus. Quem deixa um amigo fora da lista? Aqui eu elenco 8 lições porque Deus uniu os 3 e nenhum outro podia entrar. A primeira lição, um spoiler aqui, tá bom? Sim. Opa. É que só os 3 passaram por uma destruição e não foram destruídos por ela. Olha aí. Noé pelo dilúvio, Daniel pela cova dos leões e Jó pela furunculose estafilocócica generalizada. Os 42 sintomas acênicos que Jó sentiu. Então esse é o primeiro da série. Ficou 8 meses eu falando nas terças-feiras, ensinando a igreja. E depois vem o legado de Noé, que é a continuação. Depois o legado de Daniel, que é o terceiro. Sim. E por último, o legado de Jó, que é esse aqui. E eu falei na edição de número 66 da nossa EBO e tive o privilégio de falar esse ano, na 79. Olha e aí eu fiz o artigo para a escola e aí pensei, por que não fazer o livro? Aí fiz o livro, Os Cânticos de Sião, adoração que supera todas as dores. Esses são os meus livros. São quantos no total, pastor? 7 livros. 7 livros. 7 livros. Pastor, para os irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que quiserem adquirir uma das suas obras, em qual loja, como eles conseguirem? Pode estar entrando diretamente em contato comigo no meu WhatsApp. 11 98778 2409. Creio que vai ser colocado. Sim, nós vamos colocar aqui o contato do pastor Eliseu Rodrigues, você que está nos assistindo, ou melhor, pastor Eliseu Vicente, entre em contato com ele, porque certamente você vai ser abençoado por Deus através dessas obras. Pastor, eu congreguei com o pastor Severino Pedro, saudoso pastor Severino Pedro, e ele contava que às vezes o céu estava travado, ele não tinha nenhuma inspiração, não tinha nenhum tema na mente, no coração, mas quando ele sentava diante do computador, parece que o céu se abria, vinha a inspiração. Como é com o pastor? Porque eu já ouvi também outros escritores dizendo que a inspiração vem na madrugada, na calada da noite, que ali vem a inspiração. E para o senhor, como que é essa experiência? Esses vieram revendo caixas. Olha de aí, semanários. Sim. Esse dedo meu tem até um calo de tanto escrever. Eu gosto de escrever. Então o senhor vai anotando as suas mensagens, anoto todas as mensagens. Deixa guardado. Fica dentro de caixas. Porque pode ser que um dia aquilo se torne um livro. Sim. Que Agora bênção. já tenho mais 2 já sendo preparado. Quero ver se até o final do ano já fica pronto. Um para liderança e um devocional. Mais 2. Mais 2. Que podem sair ainda esse ano. Sim. Que bênção, pastor. Agora, pastor Eliseu, como pastor de igreja, qual o maior desafio que o pastor enxerga para a igreja nos dias de hoje? Fazer a conexão entre as 2 gerações. A geração que está passando e a geração que está entrando. Nós precisamos dar continuidade. Esse para mim é o maior desafio. Conectar as 2 gerações. Pastor, o senhor falou de conexão, uma geração que está passando, outra que está chegando. Como é os teus olhos para essa geração que está vindo? O senhor enxerga que é uma safra boa, um povo com conteúdo bom, ou o senhor tem um olhar de preocupação? Eu não tenho nenhum olhar de preocupação quanto a isso. Uma geração muito preparada, muito capacitada, uma geração que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, que ama estar na presença de Deus. Então é uma geração que está preparada para dar continuidade. Eu penso que os nossos líderes estão com as mãos estendidas sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. Pastor Eliseu,
Que bate-papo agradável, né? Que conversa espiritual. Em alguns momentos eu tive até que me conter aqui, porque a minha vontade era de dar um brado. E se eu der um brado aqui, aí já viu, né? Mas você vê que a hora passou, que a gente nem percebeu. Parece que nós estamos há 5, 7 minutos conversando, e quando na verdade já estamos há 50 minutos falando das coisas espirituais, falando do reino de Deus, porque quando a gente se debruça para falar dos mistérios de Deus, é algo muito maravilhoso. E a hora passa e a gente nem vê. Mas o nosso podcast está chegando ao fim, infelizmente. Mas eu gostaria que o senhor transmitisse aí uma palavra do céu para os irmãos que estão nos assistindo, para os irmãos que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que há uma alma necessitada de uma resposta e Deus vai usar a sua vida nesse instante. Amém. Quero ler aqui o texto bastante conhecido. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas são palavras de Jesus. Essas palavras de Jesus, elas podem ser divididas em 3 partes. Primeiro, vinde a mim. Há uma direção. Se vinde a mim não é a uma religião, não é a uma situação, mas é a uma pessoa. É o caminho, a verdade e a vida. Esta direção é uma direção de mudança. É uma direção de transição. Porque só Jesus pode mudar. Então, quem aceita esse convite, aceita uma mudança. Vinde a mim. Tem situações que ninguém pode mudar, a não ser Jesus. E este convite, vinde a mim, que é uma direção, ele não é feito a uma única pessoa, mas é todos os cansados. Todos os cansados. Há uma inclusão. Jesus não exclui ninguém. Então, onde tiver um cansado, sobrecarregado, pode aceitar esse convite. Porque Jesus, ele em terceiro lugar, ele diz, eu vos aliviarei. Então, há uma promessa de tirar um fardo de peso, de frustração, de decepção. Então, vinde a mim, há uma direção, todos os cansados, há uma inclusão, eu vos aliviarei, há uma promessa. Então, quando nós aceitamos o convite de Jesus, ele transforma impossibilidades em possibilidades. Quando nós aceitamos o convite de Jesus, ele estabelece um novo tempo sobre a nossa vida. Então, hoje, Jesus está dizendo a nós, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a palavra. Deus abençoe. Eu recebo, pastor Eliseu, essa palavra, e eu tenho certeza que os irmãos que estão nos acompanhando também estão tomando posse dessa mensagem. Pastor Eliseu, mais uma vez, a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite. Como eu disse no começo aqui do podcast, o pastor tem uma agenda muito requisitada, mas separou um espaço nessa manhã para estar conosco. Obrigado. E o nosso desejo é que Deus continue te abençoando, prosperando o seu ministério. O Senhor é referência para pessoas que o pastor conhece e para pessoas que o pastor não conhece. Muitos, com certeza, admiram o seu ministério e procuram se espelhar nos seus passos. Mais uma vez, obrigado por tudo. Foi muito bom ouvi-lo e, quem sabe, uma outra oportunidade, porque hoje não deu para a gente explorar todos os assuntos, né? A hora passou, não deu para a gente falar tudo que gostaríamos de abordar nesse podcast, mas teremos outras oportunidades. Amém, pastor? Amém. Obrigado, evangelista André, a toda a equipe que com desvelo me tratou aqui. Deus abençoe e recompense vocês. Excelente programa. Amém. Pois é, meus irmãos,
o programa está chegando ao fim, nosso podcast, mas terça-feira que vem estaremos de novo aqui com mais um convidado e eu tenho certeza que será mais uma manhã de bênção na presença do Senhor. O meu desejo é que o dia de hoje seja marcado por grandes conquistas, grandes realizações na vida de todos vocês. Obrigado pela audiência, até terça-feira que vem. Deus abençoe!